Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós com a sua bênção, com a sua paz. Meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, ela excede todo entendimento humano. Mas é esta paz que você e eu temos que sentir para ter a profundidade daquilo que Deus tem para cada um de nós, para cada uma de nossas vidas também. Certamente Deus tem um plano com a sua vida. Deus tem um plano com a sua vida e você está ligado nesta live, me assistindo, não é em vão, é porque o Espírito Santo te trouxe, te selecionou para você estar juntos aí e aprendermos da palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Amém? Graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Amém? Abriu essa Bíblia aí? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Repito o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Para completar, vou ler mais um versículo, não precisa acompanhar não, mas só ouça. Um versículo está em Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: portanto, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno, para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno, para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Glória a Deus por isso, em amor. Então o tema desta nossa live, o tema deste vídeo que você está assistindo é o cristão raiz e o cristão Nutella. O cristão raiz e o cristão Nutella. Mas, irmão Fernando, o que é isso? Onde surgiu este tema, né? Este título? O cristão raiz e o cristão Nutella. Muito bem. Aqui no sul do Brasil, e já vejo na parte todo
na região sul do país, nós temos aqui um comparativo de uma pessoa que ela é mais tradicional, que ela é mais ortodoxa, que ela é mais conservadora. Fala que a pessoa é uma pessoa raiz, ela é raiz. E enquanto uma pessoa mais superficial, com alguns mimimis, né, toda cheia de nome-toques, né, morando aqui no sul, é um Nutella. Então existe o gaúcho raiz e o gaúcho Nutella. O gaúcho raiz é aquele que preserva as tradições, aquele que, né, cultua a família, né, que não se entrega nas primeiras embates, que vai à luta, que tem a coragem, né, que não se entrega. Já o gaúcho Nutella é aquele mais, né, amaciado, vamos dizer assim, é aquele mais leve e aquele não tão aprofundado, né, nas coisas do gauchês e vai se tornando muito volátil nas coisas quando exigem um esforço, quando exigem uma presença, uma convicção. Então, quando o gaúcho é cheio de mimimi, cheio de 9 horas, né, e cheio de coisinhas, ele é um gaúcho Nutella. Nutella, né? Que não é aquele raizão, aquele tradicional, aquele conservador, né? Então existe essa comparação. Então eu trago este tema falando sobre o cristão raiz comparativo com o cristão Nutella. Mas por que isso, irmão Fernando? Porque talvez nós nos estejamos sendo, às vezes, raiz e às vezes Nutella. E Deus quer que nós sejamos cristãos raiz. Tá vendo? Então, é até uma homenagem a este 20 de setembro, que é a data que se comemora aí, a Revolução Farroupilha, ou o Dia do Gaúcho, né, aqui do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. A gente se cultua muito as tradições e se festeja este dia como um dia festivo, né? Um dia que se tem a honra do Rio Grande do Sul, e o gaúcho, o povo gaúcho está em festa, tanto que é feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? O Dia do Gaúcho, o 20 de setembro, né? Então, estou falando hoje sobre o cristão raiz. Existe o gaúcho raiz, existe também o cristão raiz, mas existe também o gaúcho Nutella e existe também o cristão Nutella. E Deus quer, e eu quero trazer uma mensagem assim mais alegre, até mesmo descontraída, com um comparativo, para mostrar e para que a gente venha entender que Deus quer nos ensinar a sermos, de verdade, cristãos raiz. Cristãos raiz. Então qual a diferença, irmão Fernando? Vai falando aí sobre raiz, sobre Nutella, né? Vou falar sobre isso, né? Nutella é aquele doce muito bom que a gente come, né? É bom. Nutella é bom. É doce, né? Então, por isso, um cristão muito doce, muito leve, muito superficial, né? Não profundo, né? Fácil, adoçado, é o Nutella. Mas o raiz firme mesmo, ele tem outros tipos de convicções. A gente vai ver aqui, e eu tracei aqui alguns comparativos para a gente ver aonde a gente se localiza e que tipo de cristão eu sou. Eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Eu sou um crente raiz ou sou um crente Nutella? Vamos lá? Vamos ver? Primeira comparação. Quanto à oração. Como é que se comporta um e outro? Quanto à oração, o cristão raiz, ele persevera na oração, se esforça. Tá difícil, mas ele se esforça. Ele encontra um tempo, sim. Tem tempo, ele vai encontrar um tempo de madrugada, ele vai ter um momento para orar. O cristão raiz, ele vai se esforçar, ele sabe que ele precisa de oração, então ele vai se esforçar, vai perseverar na oração.
E o cristão raiz, ele tem na oração o seu primeiro socorro, o primeiro socorro para as situações que acontecem em sua vida. Ele dobra o seu joelho e vai orar, vai clamar a Deus a direção, a orientação de Deus. Vai tomar as atitudes que tem que se tomar, vai tomar as providências que tem que tomar, mas ele busca na oração, né, no fervor da oração, o primeiro socorro em Deus. Este é o cristão raiz. Então, no primeiro embate das suas aflições, nas lutas que lhe acontecem, o cristão raiz vai orar. O raiz, ele vai orar, não precisa ninguém que mande. Ele vai dobrar o seu joelho, ele vai orar e vai clamar a Deus. E o cristão raiz, ele ora e confia. O cristão raiz, ele ora e confia, ele persevera na oração. Orar não é fácil não, irmão. Ele exige mesmo da gente. Ele exige disciplina, ele exige sim que eu venha abrir mão de momentos de prazer, de lazer, de sono, sei lá, para que eu venha orar, estar diante de Deus. Mas o raiz, ele entende que ele precisa de verdade orar. O cristão raiz precisa orar. Já o cristão Nutella, ele até ora, mas nas primeiras dificuldades já desiste. E diz: é difícil orar, Deus sabe, eu não tenho tempo para orar. O cristão Nutella é esse cristão que vê dificuldade em tudo para orar, ele põe empecilhos para orar. Ele encontra justificativas, aliás, explicações para não orar. Que tipo de cristão você é? Cristão raiz ou cristão Nutella? Ou você está sendo cristão raiz, ou você está sendo, nesta área, na oração, um cristão Nutella? Hã? Muito bem. Vamos comparar outra coisa aqui também? Quanto a jejum. Quando se fala em jejum, como é que se comporta o cristão raiz? E como é que se comporta o cristão Nutella quando se fala em jejum? Tem que jejuar, tem que deixar de comer algo, abdicar de beber algo, em consagração, em busca de Deus. O que se faz? Como é que funciona? Como é que funciona o cristão raiz e como é que funciona o cristão Nutella? O cristão raiz, no jejum, ele se esforça. Consegue fazer jejum até mesmo quando está trabalhando. É um cara esforçado, é uma pessoa esforçada. E não precisa ninguém ver e dizer para ninguém. É ele Deus, mas ele está em jejum, porque sabe que tem que buscar mortificar a sua carne. O cristão raiz, ele sabe do poder de uma consagração. Ele sabe, entendeu com convicção o poder que há no jejum. Na batalha espiritual contra as forças do mal. Então ele jejua, ele se esforça mesmo, porque é um sacrifício em não comer e não beber algo durante um tempo consagrado a Deus. Ele sabe que isso lhe dará poder e força na batalha espiritual ou a encontrar um favor de Deus. Então o cristão raiz, ele se esforça e sabe sim, e se disciplina para jejuar. E o cristão Nutella, como é que faz, irmão Fernando? O cristão Nutella jejuou 2 vezes em toda a sua trajetória de vida. Jejuou 2 vezes. Aí teve dor de cabeça, aí teve fome, e aí não conseguiu fazer o jejum por completo. Depois disso, ele diz assim: é difícil jejuar, pois eu trabalho. É difícil jejuar porque eu estudo. É difícil jejuar porque eu não consigo ficar sem comer. É difícil. O crente Nutella, o cristão Nutella, ele tenta justificar-se dizendo que é difícil para não fazer jejum. Na verdade, ele não quer deixar de comer e beber, porque sente prazer nisso. Ele não quer abrir mão disso. O cristão Nutella não quer abrir mão das suas vontades e não jejua. Porque inventa desculpas e inventa justificativas para não jejuar. Que
tipo de cristão você é quanto ao jejum? Você é um cristão raiz, que jejum se esforça? Ou você é um cristão Nutella? Que é difícil, Deus sabe, né? Já jejuei 2 vezes na vida, não foi bom, tive dor de cabeça, não consigo mais fazer jejum, Deus sabe. Às vezes, e é explicável sim, e aceitável sim, a pessoa tem problemas de saúde, tá? Aí ela tem uma justificativa biológica e física para não jejuar. Mas se não tiver isso, meu irmão, cristão Nutella. Cristão Nutella. E Deus quer você um cristão raiz. Aleluia, glória a Deus. Um outro comparativo entre o cristão raiz e o cristão Nutella, quanto à palavra de Deus, quanto à Bíblia, quanto ler a Bíblia e crer nela. Como é que se comporta o cristão raiz quanto à palavra de Deus? O cristão raiz, ele lê. Nem que for obrigado, mas ele lê. Ele lê a palavra todos os dias, ele se esforça e lê. Nem que seja um trecho, ele lê todos os dias a palavra. E busca entender aquela palavra. Ele se esforça todos os dias. Ele sabe, o crente raiz sabe, que a palavra serve para aumentar a sua fé e que é alimento para a sua alma, para ele viver. O cristão raiz entendeu que ele precisa alimentar o seu espírito e a sua fé com a palavra de Deus, com a Bíblia. Com a Bíblia. Então ele lê a palavra, querendo ou não querendo, ele lê todos os dias. Porque a palavra do Senhor Jesus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então o cristão raiz, ele se esforça, não precisa que ninguém lhe mande. Ele vai, ele sabe que ele precisa se alimentar da palavra. E o cristão Nutella, irmão Fernando? O cristão Nutella é aquele que se contenta com a pregação do domingo. Ele vai, não, mas eu escuto a palavra. Vou lá no culto, domingo, pastor, pastora pregam. E aquele que se contenta com a palavra de domingo. Mas só que tem um problema. O cristão Nutella, na segunda-feira, ele já esquece da maioria do que foi pregado. Tem desculpa de que seu dia é corrido demais e não tem tempo para ler a Bíblia. Irmão Fernando, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A minha vida é tão corrida, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Cristão Nutella. Nutella, superficial, adoçado demais, leve demais, não tem profundidade, não tem raiz, não tem raiz. E também diz que quando lê a Bíblia, lhe dá muito sono. Ah, irmão Fernando, eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono. É verdade. Você que é raiz, sabe que quando você começa a ler a Bíblia dá sono, não dá? Aí você vence o sono. Repreende em nome de Jesus e vai ler a palavra, porque a palavra é alimento, a palavra é vida. Que tipo de cristão você é em relação à palavra de Deus? Você é um cristão raiz? Ou você é um cristão Nutella? Que tipo de pessoa você está sendo? E como você deve ser? Aprofundado. Deixar de ser Nutella. Deixar de ser mimimi e se aprofundar na palavra. Chegou o tempo, meu irmão, minha irmã, de você ser maduro em sua fé e buscar Deus de verdade. Para encontrá-lo de verdade. De se engajar com as coisas de Deus de verdade. Eu estou falando de coisas primordiais no cristianismo. Pode ter cristão que não lê a palavra, pode ter cristão que não ora, pode ter cristão que não jejua. Pode, porque existe. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós sejamos fervorosos no Espírito e que sejamos cristãos raiz, enraizados em Deus. Um outro comparativo entre o cristão raiz e o cristão Nutella. Quando se fala do tema adoração, adoração a Deus, como se comporta o cristão raiz e o Nutella? O cristão raiz
quanto à adoração. O cristão raiz, ele sabe que ele é um adorador de Deus, que Deus o escolheu. E o cristão raiz, então, ele ama se render diante de Deus e lhe bendizer na sua presença. O cristão raiz ama a presença de Deus. O cristão raiz, ele está ligado ao Espírito Santo o dia inteiro. Mesmo andando na rua, ele está ligado com Deus. E tem motivos para louvar e honrar Jesus nos seus momentos do seu dia. Não só no dia do culto. Ou seja, o cristão raiz, ele adora a Deus em todos os lugares. Porque entende que Deus é digno de honra, de glória, de louvor. Bendito porque está vivo naquele dia e vai lhe abençoar na sua vida. Então o cristão raiz, ele é adorador de Deus. Ele sabe que ele foi escolhido para adorar a Deus, cultuar a Deus todos os dias da sua vida e de lhe honrar, de amar e se render aos seus pés. E como é que fica o cristão Nutella, irmão Fernando? Como é que é o cristão Nutella? O cristão Nutella é aquele que é envolvido pelos outros ou pelo que os outros fazem no culto, imitando os outros no momento de louvor e adoração. Se os outros estão de olhos fechados, ele fecha os olhos. Se levanta as mãos, ele levanta as mãos e olha com um olho com o outro para ver o que estão fazendo. Ele está imitando os outros, porque ele mesmo não tem uma motivação de seu interior de adorar e bendizer a Deus, de se ligar com Deus. Ele não tem uma compreensão de que ele foi chamado por Deus, escolhido, ele pessoalmente, para ser um adorador do Deus vivo. E que ele tem que adorar e se render e amar a Deus humildemente aos seus pés. O cristão Nutella, ele não entende da adoração a Jesus. O cristão Nutella, ele normalmente na sua vida, ele não encontra motivos para louvar e adorar a Deus. No dia a dia, ele encontra motivos para se queixar. Ele só se queixa. O cristão Nutella, ou a cristã Nutella, só encontra motivos para se queixar de Deus. E não adora a Deus. Deus formou o ser humano e salvou-o para que esse ser humano fosse e seja o seu adorador. A palavra de Deus fala em João 4:24 que o Pai procura para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristão raiz adora a Deus em espírito e em verdade. Todos os tempos da sua vida, porque está ligado com Deus e sabe que Deus é digno. Já o Nutella, ele vai imitando os outros no culto. Que tipo de cristão você é quanto à adoração a Deus? Você é um raiz que sabe que você é um adorador, é uma adoradora que tem que prestar o seu culto a Deus individualmente, adorá-lo, amá-lo, honrá-lo? Ou você vive daquelas emoções, imitações no culto que todo mundo está fazendo? Ah, eu acho lindo. Todo mundo levanta a mão e canta. Ai. Isso não é adoração. O cristão Nutella não entende que ele foi chamado para ser profundo adorador em espírito e em verdade. Que tipo de cristão você é quando se fala de adoração? Que tipo de cristão eu sou? Eu estou refletindo aqui também. Um outro comparativo para a gente ver aqui é quanto à fé. Como é que é a fé do cristão raiz? E como é que é a fé do cristão Nutella? O cristão raiz, ele acredita no poder de Deus. Ele acredita, ele confia no poder de Deus. Ele acredita no impossível de Deus. Ele acredita no poder da palavra de Deus. Ele acredita. Ele crê. Ele sabe que Deus pode e ele anda por esta fé em Deus, sabendo que Deus está ali ouvindo as suas orações e vai te atender, que Deus pode fazer o impossível. Esta é a fé do cristão raiz. Como é a fé do cristão Nutella? Ele diz, não é bem assim.
É a gente que faz as coisas, é a gente que conquista. Deus está preocupado com outras coisas. É a gente que tem que fazer, com a força do nosso braço, do nosso jeito. Deus está preocupado com outras coisas e não com essas coisas da minha vida. Ele não consegue acreditar no impossível de Deus na sua vida. O cristão Nutella ainda não entendeu que Deus pode fazer o impossível. Como estamos nos comportando em relação à nossa fé diante de Deus? Talvez nós sejamos cristão Nutella, que pensa que Deus pode fazer muitas coisas, mas outras não. Que não é bem assim, e que é a gente que conquista, que a gente tem o seu braço. Já o cristão raiz acredita no poder de Deus, no impossível. Vamos ser crente raiz, cristão raiz, gente. Outro tipo de comparativo aqui que eu trago para você é quanto ao congregar. Congregar. Frequentar um lugar onde vai o povo de Deus. Como é que é o cristão raiz e como é que é o cristão Nutella? O cristão raiz, ele sente alegria em estar com os outros irmãos, cultuando a Deus juntos, igreja, o povo de Deus, aquele mover, aquele entusiasmo de estar junto com o povo de Deus. Ele entende que a igreja é o corpo de Cristo e que ele faz parte deste corpo de Cristo. Então, o crente raiz, ele entende que ele tem que congregar, ele entende que ele tem que frequentar um lugar onde tem cristãos, pessoas que acreditam em Deus também. Então, este é o crente raiz. Ele entende que precisa estar com o povo de Deus. Já o cristão Nutella, ele pensa assim: prefiro buscar a Deus mais de casa mesmo. Não gosto de me misturar muito. Eu não gosto do pastor A, eu não gosto do pastor B, eu não gosto do irmão A, eu não gosto do irmão B. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Coloca 1.500 defeitos, barreiras para não congregar, não estar junto com o povo de Deus. Inventa desculpas. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. 1.500 desculpas. O cristão Nutella inventa desculpas para não congregar. Que tipo de cristão você é? Cristão raiz ou cristão Nutella? Você precisa ser um cristão raiz, congrega, estar junto com o povo de Deus. Esta é a vontade de Deus na sua palavra. Estar junto com o povo de Deus, porque ali Deus derrama a sua bênção. Ali está a presença de Deus, ali está Jesus. Né? Não que Jesus não esteja em casa, mas a pessoa vai ficando em casa, a pessoa vai esfriando. A pessoa vai esfriando, e quando vai esfriando, vai chegando mais a pressão do mundo, as coisas do mundo vão fazendo, enchendo seus olhos e lhe afastando de Deus. Lhe afastando de Deus. Seja um cristão raiz quanto a congregar, e não um cristão Nutella. O cristão, mais uma diferença aqui, entre o cristão raiz e o cristão Nutella. Quanto à evangelização. O cristão raiz, ele entende que Jesus lhe dá uma ordem para que ele vá e evangelize outras pessoas e compartilhe este grande amor, este grande perdão que ele recebeu de Deus, esse Deus maravilhoso. Ele entende, o cristão raiz, ele entende que ele tem que compartilhar este grande amor a outras pessoas, levar esse Jesus maravilhoso a outras pessoas, para que outras pessoas também encontrem e tenham o que ele tem de alegria, de satisfação e de perdão em Deus. Aquilo que ele encontrou em Deus, levar Jesus, o Salvador. O cristão raiz é assim. Já o cristão Nutella diz: eu já aceitei a Jesus e está bem assim. Como vou evangelizar se eu mesmo não consigo parar de pé? Estou fraco. Não vou evangelizar porque tenho pastores, obreiras que evangelizam. Eu não vou falar de Jesus para ninguém. O cristão Nutella, ele inventa desculpas para não falar do amor de Deus e levar salvação a outras pessoas. Já o cristão raiz, ele sente alegria e ele quer sim levar Jesus, ele quer sim levar a salvação a muitas e muitas pessoas.
Porque ele sabe que só Jesus pode salvar e transformar e lhe dar uma vida melhor. Que tipo de cristão eu estou sendo? Eu sou um crente, um cristão raiz? Ou sou um cristão Nutella? Como é a minha vida de oração? Eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Como é a minha vida de jejum? Eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Como é a minha vida em relação à palavra de Deus? Eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Como é a minha vida em relação a congregar? Eu sou um cristão raiz, eu congrego com o povo de Deus, ou sou um Nutella que pensa que de casa tá bom e não vou? Como é a minha vida? Eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Hein? Quanto à fé, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no impossível de Deus, eu sei que Deus pode e Deus me escuta, então eu sou um cristão raiz ou sou um cristão Nutella? Ah, não, Deus talvez não escute isso, Deus nem se envolve com isso, é eu que tenho que resolver. Hã? Como você é? Que tipo de cristão você é? O Espírito Santo de Deus me trouxe à tua presença para te fazer este tipo de pergunta. Como está sendo a tua vida de oração? Como está sendo a tua vida de jejum? Como está sendo a tua vida de fé? Como está sendo a tua vida de leitura da palavra? Como está sendo a tua vida de congregar? Como está sendo a tua vida de adorar? Como está sendo a tua vida de evangelismo? Em crente, em cristão. Gente, o Espírito Santo de Deus quer nos despertar. O Espírito Santo de Deus quer me despertar, quer te despertar. Quer abrir os teus olhos, abrir os meus olhos. Dizer, ei filhos, eu tenho mais. Eu tenho mais. Então se aprofundem em mim. Se ligue em mim, que eu tenho vida para lhe dar. Então esforça-te e tenha de bom ânimo. Foi o que Deus falou para Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Foi o que Deus falou com Josué. Um homem, um grande general, um grande líder de batalha de Israel. Deus falou com ele para ele se levantar e ter bom ânimo. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como eu vou saber disso, irmão Fernando, se eu não ler a palavra? Como se eu vou saber disso se a palavra não desce no meu coração e eu não aceito ela como verdade? Como eu vou aceitar a palavra como verdade se a minha fé é desse tamanho assim, ó, pequeniníssima? Eu nem creio que Deus pode fazer milagre. Que tipo de cristão você é? Eu não estou aqui para condenar ninguém. A pergunta vale para você e vale para mim. Que tipo de cristão eu estou sendo nos meus dias? Paulo diz, andeis de modo digno. E a Bíblia nos fala também, sede firmes e constantes e abundantes na obra. Firmes e constantes. Nós temos que ter firmeza, sermos constantes em Deus. A nossa vida tem que ser construída, a nossa vida cristã tem que ser construída, enraizada na oração, no jejum, na fé, na leitura da palavra, na adoração, no congregar, no evangelizar. São coisas básicas, meu irmão, que talvez você e eu estejamos falhando nisso. E Deus quer nos despertar dizendo, filho, filha, volta a fazer isso, volta a estar na minha presença, volta a orar, volta a jejuar, volta a clamar a mim, a confiar em mim. Por isso eu trouxe esse comparativo entre cristão raiz e cristão Nutella. Porque muitas vezes nós estamos sendo Nutella e querendo inventar desculpas para viver um cristianismo leve, solto, de qualquer jeito. E não quero me aprofundar em Deus. E aí eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que só se queixa, uma pessoa que só encontra dificuldades na vida. Não que o cristão raiz não tenha, mas quando ele tem dificuldade, ele corre para os braços do Senhor. E ele encontra em Jesus o socorro.
O seu primeiro socorro é o Senhor. É o Senhor. Então seja, meu irmão, um crente, um cristão, uma cristã raiz. Um gaúcho raiz, eu sou gaúcho, sou. Então seja também um cristão raiz. Cristão firme com Jesus. Cristão que abre mão das coisas deste mundo, mas não abre a mão de Jesus. Que não se mixa, que não se entrega, que vai à luta. Que é motivado e entende que depende totalmente de Deus. Cristão raiz. Raiz. Crente raiz. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, diz uma canção. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, porque eu sei que em Deus tudo mais da minha vida vai se ajeitar e depende do meu primeiro e grande amor, que tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Quando eu falo que tenho que orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, adorar mais, ter mais fé, congregar e evangelizar, eu estou me aproximando mais de Deus. Eu estou me ligando mais ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Como você quer ter vitória, meu irmão, minha irmã? Seja um cristão raiz. Seja uma cristã raiz. Enraizada na verdade, na palavra. Firme lá na rocha que é Jesus. E aí você vai dar frutos. Vai dar bons frutos. Porque é crente raiz. Não se entrega assim nomás. Não é? É firme. Anda firmezito com Jesus. Não é? São ditos gauchescos aí, né? Sou gaúcho. Não se entrega. O crente raiz não se entrega. O crente Nutella desiste na primeira e vai se queixar de Deus e todo mundo. O crente Nutella, ele culpa todo mundo pelos seus problemas. O crente raiz absorve e vai se lançar diante de Deus em oração, em jejum, em busca. E Deus lhe responde, porque Deus se agrada do cristão raiz. Que tipo de crente você é? Crente raiz ou crente Nutella? Hein? Fique com essa palavra de Deus para você. Fique com essa palavra de que Deus... Depois você vai ver de novo esse vídeo aqui no Instagram. Você vai ver no YouTube as comparações que foram feitas sobre o cristão raiz e o cristão Nutella. E que Deus quer que nós não sejamos cristãos Nutella, mas sejamos cristãos raiz. Aquele firme, aquele tradicional, agarrado às coisas de Deus de verdade. Que ama as coisas de Deus, que é apaixonado pelas coisas de Deus. Um cristão raiz é apaixonado por Jesus. O Nutella, pelas superficialidades do cristianismo, né? Pelo oba-oba, pelas emoções, mas não se aprofunda em Deus. Não tem vida aprofundada em Deus. Porque não se permite a isso. Porque ainda não entendeu que Deus quer que ele seja um cristão raiz, que tenha um compromisso. O cristão raiz, ele tem compromisso com Deus. Ele e Deus. Seja assim, meu irmão. Seja assim, minha irmã. Se agarra com Jesus. Se agarra com Jesus. Se agarra ao Espírito Santo. Se agarra, porque é tempo de ser cristão raiz. Cristão raiz. Neste dia 20 de setembro, dia do gaúcho, seja um gaúcho raiz, sim, mas seja, antes disso, um cristão raiz. Um cristão que se lança nos valores, um cristão que se lança às tradições do que diz a palavra de Deus, de um cristianismo firme
e seguro e constante em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Cristão, raiz, e não cristão Nutella, tá bem? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Coloque tudo que você tem na tua vida diante de Deus agora, entrega para Ele e vamos confiar que através da oração Deus vai nos escutar e Deus vai nos atender e pela fé Deus vai nos responder e fazer milagres em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor Deus, certos de que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Senhor, nos dá um coração fervoroso, nos dá, Deus, um coração de um cristão raiz, firme em Ti, constante em Ti, Deus, que crê no Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, o Senhor tem tudo para nós e nós precisamos de Ti. O Senhor disse, sem Ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, Jesus, sem a Tua presença, sem o Senhor. Nos dá este fervor, Pai, no coração. Em nome de Jesus, acalenta o nosso coração. Senhor Deus, aquece o nosso coração. Pai, os irmãos estão falando isso que eu estou falando aqui, Senhor. Senhor Deus, os meus irmãos estão repetindo a minha oração. Senhor, me dá um coração aquecido, me dá um coração incendiado, me dá um coração, Senhor Deus, fervoroso em Ti. Me ajuda, Senhor Deus, a vencer as barreiras para que eu ore mais, para que eu jejue mais, para que eu acredite mais, para que eu leia mais a palavra, para que eu tenha, Senhor Deus, mais presença na igreja, nos cultos, Senhor Deus, para que eu evangelize, para que eu Te adore, Senhor. Me dá esta força, meu Pai, no nome de Jesus, e eu vou orar, e eu vou jejuar, e eu vou vencer sim, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada pessoa, cada vida que pede oração também, Deus, receba de Deus agora a bênção, receba de Deus agora o milagre, em nome de Jesus. Mal, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. É uma ordem, saia desta vida, desta família, desta pessoa por quem está sendo intercedido agora. Saia mal, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a cura agora, a bênção, o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na sua coluna, nos seus braços, nas suas pernas, na sua cabeça, no seu estômago, nas suas pernas, em nome de Jesus, seus pés, receba a bênção de Deus nos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoa também, Pai, o coração, Pai, os rins, abençoa o fígado, o baço, Pai, abençoa em nome de Jesus todo o corpo dessa pessoa. Receba a bênção de Deus, receba o milagre do Senhor, agora em nome de Jesus. Pai, ministra a cura, a bênção de Deus. Ministra também a paz, Pai, as famílias, haja paz, haja alegria, haja diálogo, haja entendimento, haja perdão, haja carinho. Em nome de Jesus, as famílias recebam agora a libertação. Todo mal, todo espírito de briga, de intriga, de inveja, de ciúme, sai em nome de Jesus. E vem a bênção de Deus sobre nossas casas, Pai, sobre nossas famílias, Pai, debaixo do sangue de Jesus, Pai. Transforma nossas vidas, liberta-nos de todo mal, Pai, e cumpre em nós toda a Tua vontade, em nome de Jesus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Deus. Eu abençoo cada vida, abençoo cada lar, cada família, com a bênção de Deus, com o milagre do Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu declaro uma palavra profética, que a partir de agora as coisas começam a mudar na sua vida. Deus começa a transformar tudo em sua vida, conforme a vontade dEle, em nome de Jesus, porque você se decidiu por Ele, você tomou uma decisão de Deus. Então eu vou fazer isso que esse homem está falando, eu vou ser um cristão raiz, eu vou me lançar em fé diante do Senhor, eu vou me esforçar na oração, no jejum, na leitura da palavra, eu vou te buscar em adoração. Eu sei que o Senhor vai me ouvir. Então Deus, ouve, Senhor Deus, esta aliança que se faz contigo e responde do céu, Deus, com milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos, crendo no teu milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos e todos que me escutam através desse vídeo, dessa live. Sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a libertação
libertação, a cura, a bênção, libertação dos vícios, em nome de Jesus. A bênção de Deus, o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, trazendo sobre a tua vida paz, alegria, amor e saúde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Diga amém, Jesus aí. Amém, Jesus. Diga eu creio, em nome de Jesus. Amém. Conforme a tua oração, conforme a tua fé, conforme a tua palavra, você recebeu de Deus algo tremendo neste vídeo, nesta live, em nome de Jesus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Jesus. Aleluia! Então te levante. Então cante louvores. Então lava o teu rosto. Deixa de chorar. Vai viver a vida. Seja raiz fervorosa em Deus. Encontre a alegria que Deus tem para ti. Você tem valor. Tua vida tem valor. Você tem importância sim. Te levanta daí. Abre, acende a luz do teu quarto. Não deixa ficar no escuro não. Vamos. Sai daí. E viva a vida que Deus tem para ti. Sai da depressão. Deus tem vida para ti. Deus te liberta dessas amarras todas. E Deus te dá saúde. E Deus te dá vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está aí contigo, meu irmão, minha irmã. Ele não se esqueceu de ti. Ele te ama muito. Sabe por quê? Porque você escutou a voz dele para ser um crente raiz. Um cristão raiz. Firme, forte no Senhor, que tem essas batalhas, mas não abre mão de Jesus nunca na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais uma live. O tempo passa muito rápido, eu queria ter mais tempo, mas assim, aprove a Deus. Por isso louvamos a Deus por sua vida e agradecemos por tudo. E assim, fique na paz do Senhor, na bênção de Jesus. Um grande beijo, na paz de Jesus. Amém.